Trabalha só de 10 em 10 anos no censo. Nós trabalhamos permanentemente, todas as semanas. Vamos às casas das pessoas para fazer pesquisas sobre desemprego, fazemos pesquisas sobre a produção agrícola da região também, fazemos reuniões com as secretarias municipais de agricultura, temos pesquisas com empresas também, pesquisas de divórcio, pesquisas de óbitos e nascimentos. Tudo isso o IBGE faz durante esse período. Então, a gente tem o nosso escritório aqui em Foz permanentemente com 10 funcionários no momento. E as pesquisas não param. Inclusive, quem tiver recebendo a visita de um agente de pesquisa e mapeamento para essas outras pesquisas, por favor, nos atenda também. E elas servem para quê? Essas pesquisas, em geral, a gente tem de vários âmbitos, né? A pesquisa de levantamento agrícola, a gente faz um acompanhamento das safras que estão ocorrendo. Nossa região é de grande importância nacional na produção de grãos, então nós fazemos esse levantamento em contato com as secretarias para saber como que está o andamento da safra, se está sendo prejudicado por causa de chuva, para ter um planejamento nesse sentido. As pesquisas econômicas, que a gente chama de pesquisas anuais, a gente faz um panorama geral do ano base anterior, como se fosse um imposto de renda, apesar de não ter nenhum vínculo com fiscalização, para saber a produtividade e a movimentação econômica, para calcular o PIB do país. A gente faz essa pesquisa também com essa equipe de 10 pessoas. E a pesquisa carro-chefe, a maior pesquisa da nossa agência, é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, onde a gente visita a casa das pessoas de 3 em 3 meses, são 14 casas em cada bairro, e essas 14 casas recebem 5 visitas para a gente traçar um panorama, entre outras coisas, do desemprego no nosso estado. Perfeito. Nessas pesquisas, essas de 3 em 3 meses, esses dados, eles são, de alguma forma, compartilhados, por exemplo, com os municípios, para que eles possam ir embasando alguma atividade, alguma correção, alguma política a respeito? Por se tratar de uma pesquisa amostral, que isso quer dizer que a gente só faz uma pequena parte, como se fosse um exame de sangue, a gente pega uma pequena amostra para saber a realidade. Então, a gente pega só uma amostra de todos os domicílios aqui de Foz do Iguaçu e, com isso, a gente não consegue fazer uma divulgação local. Então, o IBGE divulga a taxa de desemprego no estado do Paraná. Então, nós não temos um acompanhamento específico para Foz do Iguaçu, por exemplo. É uma grande demanda que a gente recebe volta e meia de estudiosos, de acadêmicos que querem fazer estudos sobre isso. Nós não temos esses dados especificamente de desemprego para Foz do Iguaçu, mas os dados são agregados para a taxa de desemprego no Paraná. O que acontece então? Eu já posso fazer um pulo para o nosso próximo tópico. É por isso que a importância do censo é gigantesca. O censo, sim, vai nos traçar um panorama de desemprego e de vários outros tópicos aqui para a nossa cidade. O censo vai ser divulgado por bairros. Essa lei de bairros que foi aprovada em 2019, se não me engano, 2018, 2019, a gente já instituiu na nossa base de mapas e a gente já vai fazer um levantamento por bairros. Então, assim, o planejamento vai poder ser feito pelos próximos 10 anos com dados somente de Foz do Iguaçu, dividido por bairros, inclusive. Perfeito. Como eu faltei nas aulas de fazer levantamento de dados e fazer esse censo todo, eu fico imaginando que talvez, por exemplo, os caras fazem pesquisa eleitoral no país inteiro e escutam 1.000 e poucas pessoas, 2.000 pessoas. Então, mesmo que fosse por amostragem, poderia ter alguma coisa que pudesse ser útil de uma forma muito direta para os municípios, porque, tá bom, um censo de 10 em 10 anos, depois tem aquela atualização que é feita muito mais por projeção, né? Mas poderia ter alguma coisa nesse sentido. E aí é óbvio que é uma questão da estrutura geral do IBGE, não é uma questão local que define isso, né? Vocês aqui cumprem aquilo que é determinado, que vem da direção geral do IBGE, né? Sim, as metodologias que a gente segue não são nem só do IBGE, são acordos internacionais com outros institutos de pesquisas para a gente poder implantar e ter esses dados em cima dessa metodologia. Qual que é o principal fator de a gente não conseguir fazer uma apuração mais completa e complexa só do nosso município? Nós atendemos aqui hoje na região cerca de 350 mil pessoas entre os municípios que nós trabalhamos nessa agência aqui de Foz do Iguaçu. Nós atendemos Foz, Santa Terezinha, São Miguel, Medianeira, Missal e Itaipulândia, Matelândia, Ramilândia e Serranópolis. Todos esses municípios nós atendemos.
eu vou aproximar para 350 mil habitantes. Isso depois do censo a gente vai saber certinho. E dentro disso, nós temos uma equipe de 10 pessoas para fazer todas essas pesquisas que eu citei e, eventualmente, algumas que surgem no meio, como pesquisa de orçamento familiar, pesquisa nacional de saúde. Então, nós temos uma equipe reduzida para não inchar muito a máquina pública e, com isso, acabar gerando mais despesas do que benefício da informação. Mas concordo que a taxa de desemprego seria uma informação importantíssima para a gente ter. Mas como a gente precisa obedecer a metodologia que vem de cima pela regulamentação, inclusive regida por lei, a gente faz dessa forma no momento. É claro, porque senão fica meio cobertor curto. Assim, tem pouca gente, então por isso não dá para pegar dados muito precisos. Se não dá para pegar dados muito precisos, para que precisa a pesquisa, né? Ela acaba não tendo tanta utilidade quanto poderia, e eu repito, obviamente é uma determinação superior que o escritório local acaba cumprindo e faz dentro da sua possibilidade. Se você me permite, claro, só fazer um contraponto, brincando com o nome do programa. Os dados... Aliás, é o propósito. Então, os dados são precisos, mas eles não são amplos o suficiente para a gente traçar uma realidade local. Os dados são precisos porque eles são prestados pela própria pessoa, não são dados administrativos. Sim, é que Só que a gente precisa Alex, ampliar claro, o panorama de divulgação. Claro, entendeu? pelo que você disse, eles não são compartilhados de uma forma mais direta com os municípios, né? Nesse sentido. Isso, né? são dados gerais são do dados Estado. Gerais. Perfeito. O Alex Castanhar também está conosco, naturalmente, para falar daquilo que é o censo, que nesse ano está acontecendo. Registro aqui a participação pelo Facebook do Paulo Neves, dizendo que é muito bom o tema com o pessoal do IBGE. Alex, como é que está essa questão nesse começo do trabalho, agora efetivamente, de coletar dados do censo em 2022 aqui na região? A operação censitária ela já começou, já falei com o Ayrton um pouco antes de iniciar, para a gente pedir para as pessoas receberem. Falei um pouco também sobre os inícios do trabalho, como que o recenseador estava indo a campo. E agora a gente já está indo para finalizar a segunda semana de coleta. O censo vai passar na casa de todos os moradores de Foz do Iguaçu. Então, todas as pessoas vão receber a visita do recenseador, com um colete, com crachá, com equipamento de coleta, vai poder ser identificado. E a gente está fazendo esse andamento para que a gente consiga realmente fazer o nosso papel, que é contar todas as pessoas. E na grande maioria dos casos, a gente está conseguindo. A gente está interpelando síndicos de prédios e de condomínios fechados para que a gente possa bater na casa das pessoas. A gente está passando de rua em rua, casa em casa, batendo na porta e falando com os moradores. Onde não tem ninguém, a gente deixa um recadinho para que essa pessoa nos receba. Mas, infelizmente, nós estamos tendo já de início muita resistência, que é uma coisa esperada. Nós já esperávamos isso. Eu já venho falando isso nas reuniões com prefeituras, falando com imprensa sobre isso desde o início. Algumas pessoas têm muito receio de receber alguém estranho em casa. E isso dificulta, porque a gente precisa contar todo mundo. É o nosso compromisso com a sociedade. Faz parte da missão do IBGE, traçar um retrato da sociedade brasileira. Está escrito, inclusive, no texto da lei que rege o IBGE. E, além dessa resistência, que a gente tenta reverter dialogando com as pessoas, começaram a surgir algumas fake news em algumas regiões da cidade. E a gente sabe o quão nocivo uma fake news pode ser. Uma notícia falsa, uma mentira sobre as coisas, a gente sabe que pode gerar grandes problemas. O que nós tivemos, então, Nélio? Em algumas regiões, recenseadores começaram a ouvir dos moradores que eles não iam receber o recenseador porque o IBGE estava indo até as casas para caçar o benefício das pessoas. Normalmente bairros humildes e que a gente sempre teve bastante facilidade, as pessoas sempre tiveram receptividade com as nossas equipes. Nesse momento, alguém inventou que o recenseador do IBGE estava indo lá para perguntar em quem que a pessoa ia votar, o que é mentira. O IBGE não faz pesquisa eleitoral, não vai perguntar nada sobre isso. Nós não queremos saber e não temos nenhuma função de saber em quem a pessoa vota, não nos condiz. Nós somos um órgão de governo, então não importa quem é o presidente, quem é o governador, quem é o prefeito, nós não precisamos dessa informação. Então, não vai ser perguntado sobre isso. Outra coisa é a questão do benefício. O recenseador ele quer saber quanto a pessoa ganha para daí cortar o benefício.
Nós só perguntamos quanto as pessoas ganham e perguntamos sobre a renda para traçar um panorama da realidade da sociedade, para saber com quanto dinheiro o iguaçuense vive, para saber com quanto dinheiro que o paranaense vive. Porque a gente faz pesquisas, como eu disse antes, pesquisas econômicas para saber de preço. Então, a gente precisa traçar um panorama se existe, se o salário que as pessoas ganham na nossa região é suficiente para ela sobreviver. Isso tudo são informações pertinentes para que o governo, mais para frente, seja ele federal, estadual ou municipal, trace políticas onde as pessoas consigam viver com mais dignidade. Então, esse é o alerta principal. Mais uma vez, agradeço o espaço para poder falar isso para a população. Esse é o ponto principal da minha visita hoje aqui. Nós não vamos perguntar em quem as pessoas vão votar para a nossa pesquisa, o recenseador não pergunta isso, e não vai ser feito nada com relação às informações que as pessoas passarem. Então, não existe chance nenhuma de uma pessoa ter o benefício cassado porque respondeu ao IBGE. Não existe essa possibilidade. O recenseador pergunta a renda da família ou do morador para que a gente possa criar uma estatística. E os dados são sigilosos, então o nome do morador não aparece em lugar nenhum, o endereço dele não aparece em lugar nenhum para divulgar essas informações. Imagino que você já está respondendo aqui a pergunta do César Císsima. Ele pergunta se o pessoal que vai fazer as entrevistas, os recenseadores, pedem algum documento da pessoa, tipo número do CPF ou qualquer outro número de documento. Sim, é uma política nova que a gente precisou implementar para evitar fraude pelos recenseadores. Então, o que aconteceu algumas vezes em pesquisas gerais? Isso foram casos muito pontuais, foram tratados e foram solucionados. Existe aquele camarada espertinho que quer ganhar dinheiro em cima do IBGE inventando informações. Então, ele senta na casa dele e ele começa a dizer lá que nessa casa moram 3 pessoas, inventa um nome, inventa a profissão. Para isso, a gente precisa ter uma metodologia para evitar que pessoas inventem essas informações, que o recenseador invente a informação. Lógico que a gente tem uma equipe de supervisão e a gente vai fazer a verificação. Mas uma segurança a mais que a gente tem de que o recenseador não vai mentir, não vai inventar um questionário, é a gente pedir o CPF do morador. Porque se a pessoa inventar um número de CPF, no nosso sistema vai acusar que aquele número é inválido, porque os números que estão ali são aleatórios, ele criou da cabeça dele. Então, a gente pede sim o número do CPF no final do questionário. Mas não são os números de todos os moradores, só da pessoa que respondeu, e ele pode responder ou não, falar ou não o CPF. A gente pede que se faça essa informação para que a gente possa ter uma confiabilidade maior no censo. Então, se passarem na sua casa, Nélio, e perguntarem o seu CPF, pode ter certeza que o seu CPF não vai ser divulgado em lugar nenhum. Não vai aparecer lá, o CPF de tal pessoa é o número tal. É só para a gente ter uma confiabilidade, uma checagem a mais. Outra coisa que a gente pode estar tendo essa confusão de documento. Para o IBGE, é muito importante a gente saber a data de nascimento das pessoas. A gente tem cortes dentro do questionário de idade. Por exemplo, se uma criança tem menos de 5 anos, ela é perguntado sobre ela se ela tem registro de nascimento ou não. Essa pergunta é feita só para crianças com menos de 5 anos. Se um morador se confunde, digamos que é um tio respondendo para um sobrinho, e ele diz que essa criança tem 6 anos e, na verdade, ela tem 5, o que acontece? A gente não pergunta sobre o registro de nascimento. Então, a gente orienta os recenseadores no treinamento para que o próprio informante, a própria pessoa da casa, busque um documento, ela mesma olhe e diga a data de nascimento correta do morador. Então, isso sim é um fato que é importante, que o recenseador pode estar pedindo. Então, digamos que a sua sogra mora contigo e a sua sogra está respondendo e ela não sabe sua data de nascimento correta. E aí o recenseador pergunta, a senhora não tem algum documento dele que a senhora possa olhar? E aí a pessoa vai e busca e olha e preenche a data de nascimento correta. Alex Castanharo, coordenador da área do censo do IBGE, aqui conosco na bancada do Contraponto. O José Jerônimo está dizendo aqui, já recebi o pessoal do IBGE e respondi o censo. Maravilha. O Dante, não sei aqui, está para atender esse outro ouvinte, um tal de Iedo Madalosso. Ele está dizendo aqui, convido o pessoal para acompanhar amanhã, sábado, o programa aí na Rádio Cultura, das 11 em diante, o programa Nativista Encontro com as Águas. Dá para atender o Iedo? Bom,
Não sei, vamos ver. Deixa, deixa ligar o rádio surpresa. Valeu, Iedo Madaloso, um grande abraço. Amanhã, 11 da manhã, tem o programa Nativista, comandado pelo Iedo Madaloso, aqui na Cultura, o Encontro das Águas. Depois do intervalo comercial,